como sempre tu usastes, e abençoando a casa dele com toda sorte de bênção no Senhor. Nós já te agradecemos e aplaudimos a vida do nosso apóstolo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém? Que bom estar mais uma vez na casa do Senhor para adorar esse nome que é precioso, o nome que a Bíblia diz que ele está acima de todo nome, acima do presidente da República, acima de deputado, senador, acima de prefeito, acima de vereador, acima de pastor, acima de padre. O nome dele está acima de todos os nomes. O nome de Jesus de Nazaré, esse nome que tem poder no céu e na terra. Amém? É desse nome que nós estamos aqui nessa noite reunidos. Quero convidar os irmãos a abrir suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas 15. A parábola do filho pródigo. Sei que muitos aqui já ouviram, quem sabe dezenas de vezes, alguém pregar sobre nessa parábola, mas hoje você poderá estar ouvindo de maneira um tanto diferente, talvez da que você já ouviu, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Amém? Lucas 15, 11 a 24 diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Coloca um pouco, eu estou ouvindo mal aqui. Coloca o retorno mais melhor para mim. Ok, obrigado. Versículo 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações por meio desta palavra. Amados, a parábola era um recurso literário muito utilizado entre os orientais na época de Jesus. Ela era usada para transmitir uma lição moral
ética e espiritual. A parábola do filho pródigo nos ensina algumas lições desta natureza, com as quais podemos aprender. Então, o que podemos aprender com essa parábola? Primeiro, o texto fala de um filho herdeiro irresponsável. Nós estamos diante de um quadro familiar. E nós tivemos aqui um congresso de famílias fortes. Quando a família é forte, é quando ela está submetida, primeiramente, ao senhorio de Jesus. Quando ela pratica os princípios e os valores do reino de Deus. Uma família forte, ela vive de forma ética, moral e debaixo de princípios espirituais. Então, quando essa família, ela se distancia dos valores e princípios éticos, morais, espirituais, ela começa a enfraquecer. E sabemos que uma família enfraquecida, ela está desestabilizada. Por isso mesmo, nós precisamos a cada dia ver que precisamos melhorar nossos valores, nossos princípios bíblicos, éticos, morais, espirituais, para fortalecer a nossa família. Quando você ora, é um princípio básico para o fortalecimento da família. Quando você lê a Bíblia em casa, é um princípio básico para você fortalecer os laços familiares. Quando você, dá bom testemunho dentro de casa, então você é uma pessoa que vai estar fortalecendo a família, a base familiar. Ora, eu estava falando com minha esposa esses dias. Meu pai, naquela época, não era ainda um cristão. Mas eu nunca vi meu pai brigar com minha mãe. Nunca vi ele chegar em casa embriagado. Nunca vi ele levantar a voz para minha mãe. Então, olha só, foram valores que ficaram gravados na minha memória. E quando nós sabemos que os valores familiares, eles vão se perdendo, a família vai enfraquecendo. E por isso nós vimos um filho que ele contaminou os valores familiares. Aquele filho que pediu herança de forma irresponsável, disse que era o mais novo. E ele disse, olha, quem sabe nos dias de hoje, os jovens usavam a linguagem, dizer assim, olha, meu pai está desatualizado. Meu pai não consegue se conectar com o mundo global. Meu pai, e minha mãe estão para trás, ultrapassados. Esse mesmo filho que quando era pequeno, olhava para o pai e olhava e via a figura do pai, um herói. O seu herói. Aquele pai que passava para ele confiança, segurança. Mas agora ele cresce. E o pai dele agora não é mais o herói dele. O pai dele agora não oferece mais nenhuma confiança, não oferece proteção. E agora ele olha para o mundo. E ali ele acha que o mundo é onde ele vai encontrar, de fato, essas coisas que vai lhe proporcionar um ambiente favorável para ele viver uma vida desregrada, mas ele pensa que é a vida que ele deve viver. E hoje, quando há uma grande influência, através da mídia, através da televisão, através da internet, a internet hoje está influenciando mais do que a televisão. E nós vimos que às vezes, a maioria das pessoas, jovens e até adultos, vara a noite nas redes sociais. E saiba lá Deus o que essas pessoas estão vendo, estão acessando.
E de repente você vê jovem se suicidando, jovem matando, jovem assassinando. Por quê? Porque eles estão sendo influenciados, jovens estão se drogando, jovens estão se envolvendo com assalto, jovens estão perdendo os valores de casa, os valores, os princípios morais, éticos e consequentemente espirituais. Por quê? Porque eles estão olhando para o mundo e vê o discurso do mundo. É um discurso bonito, é um discurso que lhe abraça, é um discurso que parece que ali você vai encontrar verdadeiro sentido para a vida. Mas não, a Bíblia diz que esse mundo é um mundo tenebroso, é um mundo que mata, é um mundo de destruição. E aquele jovem então diz que ele pediu a herança ao pai. Antecipe minha herança, porque ali só podia dar herança quando o pai morria, é que o filho recebia herança, e ele queria a herança dele em vida. E o pai, bondosamente, concedeu herança ao filho, e a Bíblia diz que esse filho saiu de casa para um lugar muito distante, e lá ele gastou com as meretrizes, lá ele gastou com a bebida, lá ele gastou com todo tipo de coisa ruim. E então, amados, quando ele pensou que estava vivendo a vida, ele vai se afundando, perdendo tudo que tinha, perdendo o seu dinheiro, perdendo a moral, perdendo a saúde. E então, o que nós sabemos que quando uma pessoa vive a vida desregrada, ele perde muitas coisas na vida. Ele perde saúde, né? Porque perde sono, passa da hora de dormir, está envolvido ali com bebida, com droga, com tantos vícios, e ele vai perdendo tudo que tem. E quando ele estava afundado, já no fundo do poço, perdeu tudo, gastou tudo, não tinha mais dinheiro para gastar com prostituta, não tinha mais dinheiro para gastar com bebida. Os amigos da farra fugiram dele, desapareceram dele, ele se encontrava sozinho. E ali, diz que então, ele foi pedir um emprego para apacentar porcos. E dentro dessa cultura, era uma cultura judaica, o judeu apacentar porcos era a pior vergonha, a pior desgraça. E ele foi apacentar porcos para poder sobreviver. Diz que ele desejava comer a comida dos porcos, e ninguém lhe dava nada. Ele comeu, como diz aí o povo lá fora, comeu o pão que o diabo amassou. E aí, amados, quando ele estava lá no fundo do poço, diz que ele então caiu em si. Ele caiu em si quando estava vivendo já uma vida miserável, uma vida que já estava totalmente destruída. E então, a segunda coisa que nós podemos ver, o filho pródigo, ele cai na realidade. Irmãos, o pecado leva a pessoa a viver uma vida de irrealidade, como se fosse real. Um mundo fantasioso, como se fosse verdadeiro, coisas boas. E por isso mesmo, você vê aí as pessoas, né, trocando os valores. O diabo a cada dia está cegando o entendimento das pessoas. Onde as pessoas não têm vergonha mais de mostrar, né, as mulheres mostrar o seu corpo, ficar até despida. E às vezes a gente vê pessoas até que têm um ensinamento cristão. Eu fico observando, passo uma vez na rua e vejo as mocinhas andando, um negócio parecendo sutiã na rua. Eu digo, os desgraçados dos homens aí que estão aí, tentando estuprar a todo custo, ainda mais as meninas se expondo, imagine. E às vezes, mulheres, moças cristãs, estão andando com aquele negócio que só tapa
os seios. Pela rua, as pessoas perderam o senso de valor, perderam a vergonha. E aí nós vimos que aquele rapaz diz que quando ele estava em um estado de miséria, no fundo do poço, diz que ele cai em si, daí como ele diz, a ficha caiu. Hoje não tem mais ficha, né? Então ele caiu na real, porque tem muita gente, meu irmão, que está andando no mundo de irrealidade, no mundo de fantasia, parecendo que aquilo ali é uma verdade, quando não é. São influenciados. Por isso que existe, né? O nome está dizendo influencer. As pessoas que influenciam as outras estão aí na internet, ganhando muito dinheiro através das suas custas, através das custas daqueles que estão ali, seguindo eles e curtindo. E aí, nós olhamos assim, diz que aquele rapaz, ele, naquele estado lastimável, de miséria, ele diz, acordei. É como se estivesse dormindo um pesadelo. Ele acordou para o mundo real. E ele diz, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu sei, Pai, que não sou digno de ser chamado nem teu filho. E diz que aquele jovem, então ali naquele estado de miséria, ele começa a ver realmente o lado do mundo real. Porque enquanto você está naquele mundo ilusório, de fantasia, a pessoa está enfeitiçada, não consegue ver a realidade. E então, por isso mesmo, você não vê aquelas músicas frenéticas, não é? Que tocam naqueles Rock Rio, e não sei o que, e outros, né? Aquelas músicas bem agitadas. Então, que as pessoas se envolvem naquilo ali, tão emocionalmente, tão forte. Porque as pessoas, quando elas se envolvem só nas emoções, elas não pensam, elas não raciocinam. E elas então se envolvem com todo tipo de coisa, porque todas as pessoas se envolvem em tudo quanto é malignidade, porque não pensa. Porque não vê a realidade, não vê as consequências, e ela começa a se envolver apenas emocionalmente. É como uma mulher casada se envolve com um homem que não é o seu marido, ou um homem casado se envolve com uma mulher que não é casada, porque apenas se envolveu no emocional, e ele não pensa, ou ela não pensa das consequências que vai sofrer. Diz que ali ele acordou, caiu-se. Quando a pessoa pensa, não comete tais coisas. Quando a pessoa pensa, vai pensar 2 vezes para fazer alguma coisa de errado. Então nós precisamos entender que quando nós precisamos saber que existe um mundo que é real, e existe um mundo que é de fantasia, um mundo irreal, que o diabo cria e mostra como se fosse bom, como se fosse belo, como se aquilo fosse uma coisa extraordinária. Então nós precisamos entender que existe um Deus que criou um mundo bom, um mundo perfeito, um mundo de maravilha, um mundo que foi criado por Deus para a gente viver e desfrutar do melhor da terra. Quem está entendendo isso? Mas por isso a Bíblia diz que o diabo cega o entendimento do incrédulo. E nós precisamos ter cuidado, porque o inimigo está cegando até aqueles que creem, até aqueles que têm fé. Tá aí, teve esses dias a festa do João. Quem sabe, teve muitos crentes que sai do culto e vai assistir aquela festa. Irmãos, quando você sai, você vai assistir, é porque você gosta, é porque você já se envolveu. E muitos, além de assistir, ainda vai e bebe o licor, e vai e dança o forró bodó.
Um crente que é crente que pensa, que valoriza os valores bíblicos, jamais, nem sequer, vai olhar, vai dar ibope em uma festa dessa. O que é que tem a cultura? Cultura do inferno. Cultura do diabo, irmão. Existe a cultura que é do céu, existe a cultura que é do inferno. E nós precisamos saber que nós somos cidadãos do reino de Deus. E a nossa cultura é do céu. A nossa cultura é da Bíblia. A nossa cultura é do reino de Deus. A nossa cultura, meu irmão, é servir a Jesus Cristo de Nazaré e servir a Ele com fidelidade. Então, um crente que é crente não vive na igreja e não vive com o pé no mundo, não vive no carnaval e não vive no culto, não vive no São João, no São Pedro e não vive celebrando a Jesus. Ou você é ou não é. Você é crente ou não é crente. São os valores do reino que as pessoas às vezes estão trocando e ficando dizendo não é nada demais, é cultura. Irmãos, cultura você pode chamar de cultura, mas tem a cultura que é maligna. A cultura maligna. Os cananeus tinham a cultura dele, que era uma cultura maligna. Adorava a Baal, que era tido como Deus da prosperidade. Os cananeus passavam os filhos pelo fogo. Era a cultura deles. Então, nós sabemos que os pais deixam herança para o filho. Olha, a herança que aquele filho foi desfrutar era uma herança terrena. Vendeu tudo. A parte dele, eu quero minha parte. Eu quero curtir com as mulheres. Eu quero beber. Eu quero jogar. Eu quero aproveitar o mundo. Eu quero curtir o mundo. Nós, irmãos, precisamos entender que o Filho de Deus, ele é rico, ele é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E nós precisamos entender que nós temos a felicidade plena. Você não precisa viver os valores do mundo para ser feliz. Você precisa se envolver com Jesus. Você precisa se envolver com a palavra. A Bíblia diz que, olha, os pais deixam herança para os filhos. Pode ser uma herança material, é casa, carro, gado, fazenda, que os filhos vão se matar depois. Deixa a herança também de educação, dá uma boa formação para os filhos. Deixa a herança emocional, onde os filhos têm um equilíbrio emocional, que foi a herança dos pais. Deixa uma herança espiritual. E essa herança espiritual pode ser bendita ou maldita, como foi o caso de Gideão, que o pai estava deixando uma herança para Gideão, uma herança do inferno, uma herança maligna. Porque o pai de Gideão era um adorador de Baal. O pai de Gideão estava cevando o boi gordo, o segundo boi gordo, para Baal. O pai de Gideão tinha lá o poste ídolo dele para ser adorado. E o Senhor disse, olha, Gideão chamou ele, disse, você vai governar, você vai estar lutando contra os amalequitas, você vai vencer esse povo. Gideão procurou se esconder e Deus foi lá buscar. E disse, a primeira coisa, Gideão, que você vai fazer é destruir essa herança de seu pai. Essa herança maligna. Vai matar esse boi cevado, o segundo boi. Vai construir um altar a mim. Vai cortar o poste ídolo, que é o ídolo deles. Vai destruir o altar de Baal. Você não vai herdar essa herança maligna de seu pai. Olha, pais. E quem não é pai que vai ser? Você precisa deixar uma herança bendita para os filhos. Ensina ao menino o caminho que deve andar.
E então Gideão teve que destruir uma herança maligna deixada pelo pai e construir ali o reino de Deus, um culto ao Deus vivo, o culto a Yahvé. Então, amados, nós precisamos saber, nós não podemos cochear entre dois pensamentos, nós não podemos servir a Deus e a Baal, não podemos servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro, nós não podemos servir as coisas deste mundo, né, que são atrativas, mas são ilusórias. Nós precisamos servir a um Deus vivo e fazer como aqueles 3 jovens que foi para a Babilônia e não se corromperam na Babilônia. Então nós precisamos refletir, amados. E aquele jovem disse assim: quantos trabalhadores de meu pai, eles têm abundância de pão, e eu estou aqui mendigando pão. Quantas pessoas saem da presença de Deus para mendigar o pão do diabo? Quantos estão lá fora, às vezes saíram da presença de Deus e têm vergonha de voltar para Jesus, tem vergonha de voltar para a casa do Pai. E nós sabemos, amados, também, que aqui representa bem essa história. A igreja como a casa do Pai. O Pai que é Deus, o Todo-Poderoso, que é o dono da igreja. E existe o filho mais velho, que são aqueles que já estão aqui, né, congregando há tempo, que estão, mas que agora precisam se alegrar com a chegada dos novos irmãos, né? Não ficar, às vezes, ciumados, porque aquele mais novo chegou e talvez está, quem sabe, se sobressaindo e até fazendo mais do que ele agora está enciumado. Não, querido, nós precisamos se alegrar, celebrar por aqueles que hão de chegar e adentrar na casa do Senhor, e nós precisamos receber com festa e com alegria. Terceiro, o filho pródigo, quando caiu na realidade, tomou uma atitude. O jovem movido por atitude e arrependimento. Olha só o que ele diz, no versículo 18 a 20. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi ter com seu pai. Então, amados, ele disse: eu me levantarei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, ele tem uma atitude, que é de se levantar. Não apenas, não basta só cair em si, não basta agora só saber de que ele está no caminho errado, não basta só saber de que ele está envolvido com coisas ruins, não basta só isso, mas ele tem que ter uma atitude de sair de onde está e voltar-se para o Pai, voltar-se para Deus. Sim, meu querido, nós precisamos ter atitude, porque tem muita gente que não tem atitude. Entra antes e sai antes. Eu vou ler a Bíblia e não ler. Eu vou ter uma vida de oração e não tem. Eu vou fazer isso e aquilo e não faz. Não tem atitude. Precisamos ter atitude. Então aquele rapaz tomou uma atitude: eu vou me levantar, vou sair daqui de onde eu estou e eu vou para casa, voltar para a casa de meu pai. Chega lá, eu vou confessar o meu pecado, eu estou arrependido, vou mostrar para ele que eu estou arrependido, eu quero apenas servir até mesmo como empregado dele, como trabalhador dele. Atitude, meu. E arrependimento. Então você precisa ter atitude. E arrepender-se também de coisas erradas. Então precisa ter atitude para dizer assim: não, eu não vou, o diabo não vai me tirar do propósito. Um irmão, porque tem irmão, às vezes, parece daquele irmão mais velho, que se facilitar, joga o outro no buraco. Que às vezes é fofoqueiro, é criador de problema, só vê coisas erradas, quando o erro está nele próprio.
Então nós precisamos entender que nós precisamos ser movidos pela palavra de Deus, que nos orienta, que nos santifica, que nos dá direção. A palavra de Deus, ela é viva, meu irmão. A palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus é o livro em que a gente pode se espelhar. Não é o livro de Allan Kardec. Não é o Evangelho segundo Allan Kardec. Não é o Evangelho, não é o livro dos Mormons. Não é a yoga. Não é pensamento positivo. Não é confissão positiva. Nós precisamos crer, meu irmão, em um evangelho que cura, que restaura, que liberta, que salva, que dá paz, que dá alegria, que traz felicidade, que traz confiança, porque a felicidade não depende de coisas. A felicidade é um estado de alma. E aquele rapaz teve uma atitude. Eu vou sair daqui, desse lugar. Então nós precisamos ter atitude. Tomar determinadas decisões. Eu vou ser o leitor da palavra de Deus. E ser. Eu vou ser uma pessoa de oração. E ser. Eu vou amar mais meus filhos. Dar atenção a eles. E dar. Eu vou tratar a minha esposa melhor. E mudar, de fato. Eu vou mudar. Eu vou tratar meu esposo melhor. Dá mais atenção a ele, porque tem hoje em dia, meu irmão, tem mais marido dando atenção à rede social do que a mulher. A mulher fica mendigando a atenção dele. Tem mulher que dá mais atenção à rede social do que ao próprio marido. Então nós precisamos, irmãos, saber que nós precisamos criar um equilíbrio. Você precisa também usar a rede social. Não estou dizendo que sou contra. Mas com equilíbrio, com sensatez. Você vê as pessoas que são bem-sucedidas, elas não ficam em rede social. Alguém que trabalha para ela, que olha e diz para ela o que está acontecendo, ela não olha, ela nem vê. Você vê um médico, um dentista, eles de vez em quando, que talvez eles olham, mas sem as assistentes para olhar. Mas é coisas que é para olhar serviços. E alguma coisa que pode estar acontecendo para eles tomarem conhecimento. Mas ninguém fica ali com entretenimento. Irmãos, olha só, como o diabo é esperto. Inventou um negócio que para distrair as pessoas, e distrai facilmente. O nome dele é TikTok. TikTok. E as pessoas ficam ali no TikTok. Vendo o que, meu irmão, no TikTok? O problema é estar vendo o quê? E rouba quanto tempo da sua vida? Você fica no TikTok e em outras coisas passa 1 hora, 1h30, 2 horas. Se tu estivesse lendo a Bíblia, pelo menos a metade do tempo, se tu está no TikTok ou em qualquer outra coisa, você estaria edificando a sua vida, você estaria crescendo espiritualmente, você estaria crescendo como gente, você estaria crescendo como pessoa espiritual. Então, tire a sua visão e mude. Tome atitude. E arrependimento, mudar de vida, mudar o pensamento, mudar. Eu estou indo nessa direção, eu estou me viciando nisso aqui. Eu vou tirar a minha atenção e vou agora me viciar na palavra de Deus. Ele é a palavra. Quarta e última coisa. Encontramos na parábola um pai amoroso, esperando pelo filho. Aí no versículo 20 a 24.
Lucas 15, 20 a 24, diz: E levantando-se foi para seu pai, e vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra o céu, e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto, estava perdido e foi achado. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Amados, aqui nós encontramos também a atitude do pai amoroso, cheio de compaixão pelo filho. Diz que o pai amoroso, quando viu o filho, ele avistou de longe. Qual foi a atitude dele? Diz que ele correu e foi ao encontro do filho. Eu quero dizer que o pai, ele só quer apenas uma atitude sua, de você sair do lugar. E quando você estiver aí na direção dele, ele vai correr ao seu encontro. Ele vai correr ao seu encontro. E diz que ele correu ao encontro, abraçou o filho e beijou. Primeiramente, ele acolheu o filho. Um acolhimento de compaixão, um acolhimento de amor, um acolhimento de cuidado, para aquele filho se sentir bem recebido. Diz que ele abraçou, ele beijou o filho, disse: você é bem-vindo à casa do pai, você será bem recebido. Então, para aquele momento do abraço, do beijo, acalmou um coração aflito, um coração angustiado, um coração doloroso, um coração que estava partido e que estava pensando apenas em: se eu tão somente ser o empregado do meu pai. E aí, quando o pai sai ao encontro dele e abraça e beija, ele sente já ali a recepção de amor, de carinho pelo pai. O acolhimento do filho é carregado de amor, ternura, compaixão e perdão. Perdão do pai. O perdão do pai não aconteceu por palavras, mas por ações. Você não vê o pai aqui no texto dizendo que: não, eu lhe perdoo, meu filho. Não existe a palavra, mas existe a ação. Não existiu ali nenhuma palavra dizendo: eu te perdoo, porque tem gente que está dizendo: eu te perdoo, mas as ações dele estão dizendo diferente. Você não precisa às vezes falar que perdoa, mas as suas ações vão demonstrar que você de fato perdoou. Querido, essa é a palavra que Jesus deixou na cruz para as famílias: perdão. E nós sobrevivemos e vencemos muitas coisas por causa do perdão. Quando nós perdoamos, nós estamos dizendo: nós te aceitamos. E às vezes você não precisa nem falar, mas você demonstra o perdão através das ações. E aí, aqui mostra, amado, que aí no versículo de número 20 depois o 22, aliás, 22 a 24. Primeiro diz que o pai, ele recebe o filho perdido com um abraço e beijo. Segundo, o pai recebe com uma grande festa. Veja aí o versículo 22 a 24, diz assim: o pai, porém, disse a seus servos, olha só a demonstração que ele faz de perdão, de amor: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Primeiro eu quero falar sobre isso. Quando ele disse: olha, traga a melhor sandália, era a restituição de filho. Só que andava calçado eram os filhos. Os escravos não calçavam sandálias. Eles andavam descalços.
Por isso ele diz, olha, quando diz assim, coloca a sandália nos pés, ele está dizendo, eu estou restituindo a você a condição de filho. Você é filho e não empregado. Eu quero dizer que você é filho de Deus e não empregado. Você não é apenas um servo, você é filho de Deus. O servo não conhece o que seu senhor faz, mas o filho sim, tem acesso a todas as áreas da casa. O filho não pede ao pai licença para entrar dentro da casa. Até casado, o filho já chega entrando. É mais fácil o pai chegar na casa do filho e pedir permissão, olha, estou aqui, vou entrar. Mas o filho não, chega, mete a mão na geladeira, abre a geladeira, vai lá, se tiver ovos, ele, se tiver com fome, quebra os ovos lá, e faz uma bagunça danada ainda na casa do pai e deixa lá. Mas é filho. Filho é filho. Eu quero dizer que você tem uma identidade. Qual é a sua identidade? Filho de Deus. Vós sois filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Vamos herdar juntamente com Cristo. Então, ele então devolve a dignidade do filho. Coloca a roupa, coloca anel, coloca a sandália nos pés. E diz, agora vamos celebrar, vamos fazer uma festa. Traz aquele novilho cevado, mata, faz uma churrascada aqui agora e vamos comer. Vamos se alegrar. Porque homem gosta de churrasco, né? Mulher também gosta, mas homem gosta mais. E se for um churrasco com aquela carne meio molezinha ali, índio chega a estar já ali, com os dentes. Então disse, olha, vamos matar o bezerro cevado. O filho mais velho fica, quando chega e vê aquela festa, ele chega se mordendo. Mas nós não vamos falar do filho mais velho agora, não. Vamos deixar para outra oportunidade. Porque ali, o filho mais novo, que gastou tudo, dissolutamente, gastou toda a sua herança, mas que ele voltou arrependido para a casa do pai. O pai lhe devolve a dignidade. O pai lhe dá a honra, o pai restitui a ele a honraria de filho, o pai lhe dá a condição de filho. Você não é empregado, você não é servo, você é filho, e eu quero lhe tratar como filho. E então diz que aquele filho se sentiu amado, aquele filho se sentiu acolhido, e então ali diz que houve uma grande festa, uma grande celebração, né, diante de todos. E então, amados, nós precisamos saber também que no reino de Deus não é diferente, não. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém vem para Jesus, tem que ter festa. O povo, nós precisamos celebrar, porque a Bíblia diz que existe festa no céu quando o pecador se arrepende. Sabe por quê? Porque nós estamos recebendo aquele filho que estava fora de casa, que estava fora do reino, mas que agora ele vem para Jesus arrependido, e ele entra na família de Deus e recebe a condição de filho. Então, uma família forte é aquela onde existem lá os princípios e valores do reino. Tem Bíblia, e não é aquela Bíblia que fica lá na prateleira, fazer que nem diz que o pastor foi visitar a irmã, aí, no domingo à tarde, e quando chegou lá, disse, irmã, pega a Bíblia para a gente ler. A irmã disse, pastor, é porque eu estou sem óculos, eu não consigo enxergar. Eu não estou lendo a Bíblia porque eu não estou enxergando direito. Aí o pastor, mas traga a Bíblia assim mesmo. Aí quando ela pegou a Bíblia, que abriu a Bíblia, os óculos estavam dentro da Bíblia. Isso quer dizer que já tinha muito tempo que ela não lia a Bíblia, né?
Quantos estão escondendo os óculos dentro da Bíblia? Não estão lendo a palavra. Não estão buscando no Senhor esses valores, esses princípios eternos do reino de Deus, né? Então, temos famílias fortes quando resgatamos valores e princípios éticos, morais e espirituais. Uma família forte celebra a vitória do perdido, porque é uma conquista. Uma família forte está fundamentada no amor do Pai, que é Deus. Essa família ama, perdoa, acolhe o perdido, celebra com festa aquele que é resgatado. O Pai amoroso, Deus, está sempre esperando um filho que está fora do reino, que cai em si e volta para casa. O Pai amoroso, quando o filho vai para a casa dele, e quando o filho busca refúgio, ele esconde esse filho debaixo das suas asas. Por isso, no Salmo 91, versículo 1, diz que Deus é o nosso esconderijo. Deus é o nosso refúgio. Deus é a nossa proteção. Nós precisamos se refugiar em Deus, buscar a proteção nele, buscar o esconderijo nele. E quando nós estamos escondidos debaixo das asas do Senhor, o inimigo não nos acha. O inimigo não vai achar lugar, não vai achar brecha para ele flechar o filho que está guardado e protegido pelo Pai Celestial. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero, você que precisa, né, sentir essa proteção, esse cuidado do Pai amoroso, que é Deus. Eu quero convidar você a vir aqui à frente que eu vou orar por você. Ou quem sabe também, se você ainda não tomou a decisão, você quer entregar sua vida a Jesus,